Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre SPDA estrutural. É possível de transformar uma edificação com SPDA convencional para um SPDA estrutural? Eu digo que é possível sim, e eu vou mostrar a metodologia conforme a NBR 5419 para você transformar um SPDA convencional em um SPDA estrutural. Veja essa aula com bastante atenção. Então, pessoal, é muito importante todos vocês terem o conhecimento do SPDA estrutural, que é o para-raio estrutural, que é aquele para-raio em que as descidas estão embutidas nas fundações. E quando a gente tem um edifício já existente, eu vou dizer para vocês que é possível sim transformar o para-raio convencional em um para-raio estrutural. Já estou adiantando para vocês ficarem já ligados nas próximas informações. Então, o que é o SPDA estrutural? É aquele SPDA cujas descidas e o aterramento elas são embutidas no concreto. Ou você vai fazer uso das fundações como subsistema de descida e aterramento. Você já tem uma edificação construída, você quer transformar essa edificação em um para-raio estrutural. Então, você vai utilizar os pilares como descida, as ferragens dos pilares como descida, e também pode utilizar o aterramento estrutural, as fundações como aterramento. Para isso, eu vou mostrar os detalhes importantes de ensaios de continuidade elétrica que são necessários. O SPDA não convencional, não estrutural, que é o não natural, que é o conhecido como convencional, que vocês encontram muito ainda, ele tem as descidas externas na edificação e o aterramento, essas descidas não estão embutidas, são externas, e o aterramento não utiliza as fundações. Aqui eu tenho um exemplo de um SPDA estrutural. Esse SPDA estrutural aqui, onde eu estou passando o laser para vocês, é um SPDA que a edificação já nasceu com ele. Ou seja, quando começou a construir, foi passado junto com a ferragem uma barra de aço galvanizada a fogo, preso nas fundações, fechando aqui embaixo nos baldrames. Essa é uma situação de o projeto já nasce dessa forma. E aqui eu tenho uma maquete onde eu mostro isso. Tem as ferragens e esse ferro aqui mais claro é o aço galvanizado a fogo, quando você está fazendo o projeto no início da estrutura. Aqui também um exemplo do galvanizado, ele é sempre preso com um conector do tipo clipe. Aqui também um baldrame com aço galvanizado, esse aqui na lateral. E aqui nós temos uma edificação que vocês não estão vendo esse aço galvanizado, ele está bem nesse cantinho aqui. Mas existe a opção também do edifício já ser construído há muito tempo e não foi previsto o SPDA estrutural. Posso utilizar? Posso. Aí eu vou usar como descida as ferragens. Aí, claro, nós temos que fazer o ensaio de continuidade. Então, quando a gente falou de SPDA convencional, é esse SPDA horrível aqui, que não tem tanta eficiência se comparado com o estrutural. As descidas são externas, e ele acaba detonando com a arquitetura da edificação. Veja bem, é um SPDA convencional, cujas descidas são externas. Olha esse edifício aqui com isolador. Então, ele degrada muito a arquitetura da edificação e, além de degradar, ele não tem tanta eficiência comparado com o estrutural. Aqui a gente já tem um SPDA convencional um pouco mais moderno, fazendo uso da barra chata de alumínio, que a norma permite, que ele agride menos a arquitetura da edificação. Mas o estrutural, que é embutido, ele apresenta uma eficiência muito maior. Aqui a gente tem exemplos de ferragens. Aqui são ferragens que vocês têm já a barra de aço galvanizado, que corre nos baldrames e sobem para os pilares. E aqui do lado não existe isso.
tá? Não tem essa barra. Mas é uma edificação que não foi previsto, mas que você pode utilizar essas ferragens, né, como descidas naturais. Então eu coloquei aqui usando as ferragens. Aqui já é usando a barra de aço galvanizado quando o projeto foi previsto o SPDA estrutural no início. Então o que eu vou falar muito é sobre esse aqui, usar as ferragens para transformar um SPDA convencional, que é esse externo aqui, essa edificação, por exemplo, eu posso transformá-la em um SPDA estrutural, fazendo uso de quê? Fazendo uso das armaduras. Para isso, é necessário fazer os ensaios de continuidade elétrica. E aí, quando a gente parte de uma edificação já existente, né, nós podemos escolher os pilares. A definição dos pilares, ela é feita, se possível, se for possível, por meio da análise do projeto estrutural, da edificação. E, se possível, também uma consulta ao responsável pela execução da obra, em relação à amarração das armaduras. Muitas das vezes, a gente não tem esse projeto e não conhece o engenheiro responsável, né, que fez o projeto estrutural. E aí, a norma coloca, de forma prioritária, nós podemos testar se as armaduras estão com continuidade, fazendo a medição de continuidade elétrica dos pilares e vigas, né? Então, o ensaio que eu tenho que fazer é o ensaio de continuidade elétrica. Eu vou, né, medir do topo, da base do pilar ao topo, vou medir a continuidade usando o milhomímetro. Eu vou, logo na sequência dessa aula, eu vou mostrar um experimento onde... uma inspeção onde a gente fez a medição de continuidade. E depois do SPDA pronto, você escolheu os pilares, né? Como é que eu escolho os pilares? Qual a quantidade de pilares que eu vou escolher? O número de descidas, né, que vão estar embutidas no pilar, que vai ser a própria armadura, é calculado pelo perímetro da edificação, dividido pelo espaçamento entre as descidas, que vai ser 10 metros para o nível de SPDA 1 e 2, e vai ser 15 metros para o nível 3 e 20 metros de espaçamento para o nível 4. Então você pega o perímetro e divide. Lembrando que a 5419 de 2015 estabelece que essas distâncias você pode adicionar 20% a mais, né? Então você pega o perímetro, vamos supor uma edificação com perímetro 100 metros, e o nível do SPDA vai ser nível 1, o espaçamento é 10, então eu vou dividir 100 por 12, porque eu posso colocar 20% a mais, né? Aí 100 dividido por 12, você faz a conta, vai dar aí o total de descidas. Então vamos fazer a continha, ó. Nesse exemplo, 100 divide por 12, vai dar 8 descidas. Então, eu vou ter que escolher 8 pilares, vou escolher 8 pilares para ser a descida do meu SPDA. E aí é o que nós vamos tratar. Se o edifício já estiver construído, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, e não existir evidências de que as condições para uso das armaduras foram satisfeitas, né, existe a primeira verificação, que é a verificação se aquela estrutura tem continuidade elétrica. Aí nós vamos lá no anexo F e vamos fazer o ensaio de continuidade elétrica. Então, a quantidade de descidas nos pilares, a gente trabalha com o perímetro dividido pelo espaçamento, que depende do nível que vai ser escolhido de proteção do para-raio. E aí, como é que funciona esse ensaio de continuidade elétrica segundo a 5419? Você vai ter que abrir o pilar, né, na base do pilar, lá na fundação, na base dele, e abrir no topo do pilar. E aí, através do milhomímetro ou do micromímetro, esse pilar ele tem que ser aberto, pode ser com um martelete, de tal forma que a ferragem do pilar apareça e você possa conectar uma garra, que ele tem uma garrinha, né? Aí esse instrumento, que é o milhomímetro, ele vai injetar uma corrente, ele tem um circuito de corrente, ele injeta a corrente, ele vai medir essa corrente que chega no instrumento e a tensão.
E aí ele divide a tensão pela corrente, ele acha a continuidade elétrica. A norma estabelece que a continuidade elétrica, para você utilizar o pilar como descida, essa continuidade tem que ser menor ou igual a 1 ohms. E aí nós temos que fazer do topo desse pilar para a base dele, depois a gente pega a base desse pilar com o topo do outro, né, fazendo assim medidas cruzadas. E a quantidade de pilares está relacionada com o perímetro. Se o perímetro fosse igual ou superior a 200 metros, a norma estabelece que a gente deve ensaiar 50% desses pilares, né, e utilizar desses 50% a quantidade de pilares que você precisa para a descida. E aqui, quando você faz o teste de continuidade, você pode deixar uma caixinha, depois que tudo está ok, né, os ensaios realizados, você pode deixar uma caixinha de inspeção para o futuro, bem aqui em cima do pilar, para futuras medições de continuidade. Né? Então, esse miliomímetro aqui, ele introduz uma corrente de 1 mA no topo, né? O cabo desse medidor, ele tem 97 metros, a gente tem outro instrumento que tem um cabo de 150 metros. E aí a gente faz os ensaios da continuidade e se der 1 ohms, menor ou igual a 1, podemos sim fazer uso das descidas estruturais. Depois de ter escolhido os pilares, né, você tem lá os pilares, escolher os pilares, você vai fechar a gaiola de Faraday nesses pilares lá no topo. Né? A cabeça do pilar já está descoberta, você vai pegar uma barra de aço galvanizado a fogo, né? Vai prender na cabeça do pilar e na ponta desse ferro você corre a malha. E aí vai existir o ensaio final de continuidade, que você vai medir a continuidade do ponto mais alto da captação até o BEP. Essa continuidade elétrica, ela tem, segundo a NBR 5419, ela tem que ser no máximo 0,2 ohms. Né? Então, é possível transformar uma edificação que possui um SPDA convencional em uma edificação com estrutural. O custo é menor, você vai estar adequando o seu SPDA convencional para a norma 5419 de 2015. Agora, na sequência, eu vou mostrar um edifício de 21 andares, onde nós fizemos um teste de continuidade. Já existia o SPDA estrutural, só para mostrar como é que faz esse teste, eu fiz o teste medindo do BEP até o ponto mais alto da captação. Pessoal, então o SPDA estrutural é esse edifício, ele tem 21 andares. Eu vou fazer o teste de continuidade. Usando o micromímetro, eu vou conectar o micromímetro no BEP e a outra ponta do micromímetro eu vou colocar lá em cima na captação. Aí vocês vão ver o valor da continuidade elétrica. Então eu tenho aí a captação do SPDA estrutural, né? Essa captação tem a função de interceptar as descargas atmosféricas, né? Essa captação ela é externa e nós vamos medir a continuidade elétrica dessa captação até o meu barramento de equipotencialização. Já é um SPDA já estrutural construído, aí a garra que nós colocamos do instrumento, veja bem onde a garra está colocada aí na captação, e vocês vão ver aí o prédio onde está descendo o cabo. Olha por onde está descendo o cabo. E ele vai até a sala onde nós temos o BEP, que é o barramento de equipotencialização. Então, vocês vão ver eu medindo, né, a continuidade elétrica do BEP até a captação. A outra ponteira, né? A outra ponta do miliomímetro está conectada aí no BEP. Esse é o barramento de equipotencialização. Então, eu vou injetar a corrente lá no topo. Essa corrente chega até o BEP e o instrumento vai medir a continuidade elétrica. Essa continuidade elétrica
ela tem que ser menor do que 0,2 ohms, ou seja, 200 miliohms. O instrumento, vocês estão vendo aí, o cabo deu bem ajustadinho, né? Ele está vindo lá da captação, e aí nós temos a medição. A medição, ela deu 101 ou aproximadamente 102 miliohms. Isso significa que está em conformidade com a NBR 5419/2015, está dando 0,1 ohms, ou seja, 101 miliohms. Então, esse SPDA estrutural está ok. Então, essa medição, ela é exigida a cada ano, quando o SPDA estrutural está construído já, você faz essa única medição de continuidade elétrica das armaduras. Você faz entre o BEP, e o ponto mais alto da captação, onde eu coloquei lá para vocês verificarem.